A Bíblia revela o caráter de Deus, revela o seu plano para o mundo, para Israel e para a igreja. A Bíblia, a palavra de Deus. Qualquer pessoa ao ler a Bíblia percebe que é muito diferente de outros livros. Mesmo a Bíblia tendo sido escrita por mais de 40 autores diferentes, a Bíblia não se tornou um livro sem sentido. E os seus assuntos estão perfeitamente encaixados, deixando claro que não se trata de vários, mas de apenas um livro. E mais do que isso, um livro com caráter divino. A Bíblia, apesar de ter sido escrita por homens, ela é a mais pura palavra de Deus. Ou a única palavra de Deus, melhor assim dizendo. E existem duas evidências que nos ajudam a compreender e crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos dois tipos de evidências, né? Um tipo de evidência interna e um tipo de evidência externa. Bom, falando de evidência interna, nós entendemos que a Bíblia, dentro dela, revela que ela é a palavra de Deus. Uma evidência interna, ok? E nós temos aqui alguns versículos, vários na verdade, de Deuteronômio até Apocalipse, que nos ensinam, nos mostram e que afirmam e reafirmam que a Bíblia é a palavra de Deus. Deuteronômio 6, dos versos 6 a 9 e os versículos 17 e 18, dá uma lida aí, você vai entender que existe uma evidência eterna ou várias evidências como essa na palavra de Deus, na própria palavra, né? E também Apocalipse capítulo 1, versículo 2, é um outro texto que você pode ver reafirmando que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é uma evidência interna. Existem também evidências externas, ok? Ou seja, como uma evidência externa, nós temos a continuidade da Bíblia. Ou seja, essa continuidade da Bíblia mostra o fato da Bíblia ter sido escrita por mais de 40 autores, ok? De várias classes sociais, de diversas culturas, foram homens de diferentes experiências pessoais particulares, né? Homens que têm seus caráteres singulares, cada um pensando de uma forma, enxergando o mundo dentro da sua cosmovisão. Deus usou estes homens para escreverem a sua palavra, para trazerem para nós aquilo que Deus queria comunicar a nós. Tudo isso aconteceu num período de 1600 anos aproximadamente. E tem, né, um encadeamento de assuntos, tem os seus temas que são escritos em uma sequência histórica perfeita, iniciada na criação do mundo, este mundo que nós estamos vivendo hoje, e futuramente na criação dos céus e da terra, novos céus e nova terra, por exemplo. Este é um fator externo, ou seja, a continuidade da Bíblia. Ela é contínua, os seus assuntos se entrelaçam, eles têm sentido entre si, eles se completam, se interpretam, apesar das características humanas de cada autor, suas experiências, apesar dos tempos que cada um deles viveram na história, ainda assim a Bíblia se torna única. Essa é uma evidência externa de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos mais outras evidências externas que mostram e provam que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, a extensão da revelação bíblica, que é a revelação da verdade, que a Bíblia é uma fonte inesgotável de informações antigas que foram descobertas recentemente, tornando irrefutáveis os seus registros. Ou seja, a Bíblia já falava de coisas que hoje foram descobertas. Isso torna a Bíblia, né, no mínimo, um livro que se deve dar ou dispensar um tipo de atenção diferente dos outros livros. Não é verdade? Mas este é um fator externo que nos faz crer que ela é a palavra de Deus. Temos também outros fatores externos, por exemplo, a influência e a publicação.
Nenhuma obra literária, nada que foi escrito, né, jamais foi publicado em tantos idiomas para tantos povos e culturas diferentes. Não é uma boa evidência? Por exemplo, falando dentro dessa evidência ainda da influência e publicação, houve um momento em que surgiu a imprensa, né? Ou seja, os textos, os livros começaram a ser impressos, né? No século XVI, por exemplo, no ano de 1500, 15, 16. Então, a imprensa surge. Quais foram um dos primeiros livros a serem impressos? A Bíblia. Nenhum outro escrito supera a Bíblia com base também divina, né? Para moralidade e questão de lei. Não existe nada que você pode basear, né, a lei ou moral que seja superior à palavra de Deus. Está conseguindo entender? Existe um outro fator externo, por exemplo, o tema da própria Bíblia. O tema da própria Bíblia lida com o sobrenatural, com aquilo que nós não podemos alcançar de uma maneira muito simples para Deus, para a Bíblia. E nos revela tudo isso. Da mesma maneira que lida com aquilo que é natural e com aquilo que é acessível. A Bíblia vai lidar com aquilo que é desconhecido da mesma maneira com aquilo que é conhecido. É a palavra de Deus. A Bíblia revela o caráter de Deus, revela o seu plano para o mundo, para Israel e para a igreja. Além de incluir na sua revelação, no seu plano, a eternidade. A Bíblia é o ponto final sobre todas as questões e torna-se sábio qualquer pessoa que se dedica, que se debruça sobre ela. Quer mais uma evidência externa? Por exemplo, a Bíblia como literatura, como livro em si. Essa é mais uma evidência externa de que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a Bíblia não perde para nenhuma outra literatura. Aliás, a Bíblia é superior a todas as literaturas, a todos os outros livros que existem. Ok? Por quê? Porque a Bíblia contém história viva. A Bíblia contém profecia detalhada. Na Bíblia você vai ver lindas poesias, dramas. Na Bíblia você vai ver histórias de amor, histórias de guerra, até mesmo especulações filosóficas quanto o propósito da verdade bíblica. Olha que interessante. E tudo isso se encaixando, se comunicando, fazendo sentido, tornando algo com mais sentido. Quando você olha para um poema, para uma poesia, por exemplo, dentro da Bíblia, né? E olha para a história, você vê que as coisas se encaixam, uma dando sentido à outra. É ou não é a palavra de Deus? Nenhuma outra obra literária possui tantos leitores, e não somente leitores, mas entusiasmados, de todas as faixas etárias, de todos os níveis sociais e intelectuais. Nenhuma outra Bíblia, ou melhor, nenhum outro livro, nenhuma outra literatura desperta tanto interesse nas pessoas quanto a própria palavra de Deus. É uma evidência de que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Existem mais algumas evidências, por exemplo, a autoridade imparcial da Bíblia, que quer dizer que, mesmo sendo escrita por autores humanos e pecadores, a Bíblia não se omite. A Bíblia não é como nós somos, né? Corporativistas, passamos a mão na cabeça, fazemos vista grossa, né? Com relação a alguns irmãos, algumas atitudes. Não. A Bíblia ela é clara. Apesar de ter sido escrita por homens, a Bíblia não omite o fato de que o homem, a exemplo destes que escreveram, é pecador, é miserável e carece da graça de Deus, precisa de um redentor. E apesar da Bíblia ter sido escrita por mãos humanas, ela traz uma mensagem de Deus ao homem. E não é uma mensagem do homem ao próprio homem. A Bíblia ela discorre com autoridade e clareza divinas sobre questões terrenas, questões celestiais, questões naturais e sobrenaturais. A obra, a Bíblia,
não poderia ser de autoria humana, embora fosse escrita por homens. Agora, por último, nessa questão de evidência externa, existe a evidência que nós chamamos de caráter supremo da Bíblia, que significa que ela é um livro sobrenatural que revela a pessoa e a glória de Deus em seu Filho Jesus. Alguém que é impossível de ser inventado, porque é tão complexo e é tão superior em caráter, nós não conseguimos compreender na sua totalidade, nem mesmo o homem mais sábio desta terra, o homem mais sábio que já existiu, consegue compreender a sobrenaturalidade, a complexidade da própria palavra de Deus. Também significa que ela é a palavra de Deus escrita, enquanto Cristo, a quem ela apresenta, é a palavra de Deus encarnada. Ambos transformam vidas, ambos mudam histórias e, coincidentemente, entre aspas, ambos são desprezados. Ambos nos mostram Deus, ao mesmo tempo que são simples o suficiente para qualquer criança compreender, e ambos são complexos demais para que o mais sábio homem deste mundo possa escrutinar, além de serem tão duradouros quanto o Deus que os revela. Que Deus te abençoe.